minha filha, meu filho, meus queridos, tudo bem? Rogo a Deus que sim. Saturno em Peixes, no sentido psicológico, vem trazer ordens para que sejam trazidas à consciência situações para que trabalhemos as questões nossas que precisam de cura, que precisam de reparo, de ajuste. Precisamos nos libertar daquele mal, daquela sombra, né? E nesse mundo de meu Deus, ninguém é são, ninguém nesse mundo. Todos nós temos algum tipo de distorção, distorção psicológica, distorção de olhar, distorção do processamento da nossa experiência. E temos absorções, a gente absorve diferente. Isso é o que nos torna únicos, únicos. Mas lá no final, bem no final mesmo, onde ondas de puro amor vão nos envolver, roupa nova, né? Cada um de nós se tornará um Cristo. Cada um de nós se tornará luz. Quando tivermos amor no nosso olhar, tudo vai se transformar. Enxergaremos cores, enxergaremos conexões, enxergaremos propósitos nos acontecimentos, nas coisas, nas experiências, tá? Isso porque nós enxergamos e provocamos a sincronicidade. A gente nos motiva, é automotivação. A gente fazer algo melhor para que a gente provoque mudanças significativas na nossa vida, onde nós estamos. Por isso é que precisamos buscar aprender a amar. Amar a gente, amar ao próximo. Por quê? A cura mental. Esse é o segredo de Saturno em Peixes, que ensina o amor devocional, que é o amor de Peixes, que eu falei no início da nossa conversa de hoje. A gente vai precisar constatar a espiritualidade. É isso que Saturno quer. E isso vai facilitar o nosso processo de aprendizagem do amor, tá? Só que precisamos entender karma. Precisamos entender e acreditar e saber que existe a reencarnação. Existe um processo, um projeto reencarnatório. E Saturno em Peixes quer que a gente entenda que é chegada a hora, é chegado o tempo de crescermos. Chega de postergação, de curtição, de oba-oba. Viver, gente, é coisa séria. Vamos morrer, vamos ter que prestar contas. Tem uma realidade que nos espera pós-vida. É simples assim. Então a gente tem que se preparar. Nós temos uma programação reencarnatória que está lá, orientada pelo nosso mapa astral. O nosso mapa astral é uma dádiva da nossa história de vida, do nosso passado, do nosso presente com os trânsitos e do nosso futuro. E fala sobre quem somos, o que podemos ser, como andamos, onde devemos chegar, as nossas dificuldades, nossas facilidades, tudo isso a gente vê lá no mapa, é importante. E saúde mental tem a ver com isso, primeiramente com autoconhecimento. E esse tema, na minha humilde opinião, é dos mais importantes da humanidade. As pessoas estão se perdendo de si mesmas. Adivinha quem acabou de entrar? A folgada da Judite. Mas vamos lá. A cada 4 segundos, uma pessoa suicida no mundo, gente. Isso é terrível. Estamos num nível de ansiedade, de estresse, de depressão no Brasil, no mundo. Cada pessoa em um nível, mas todo mundo está um pouco de alguma coisa. Isso só diverge, igual eu falei, só diverge em graus. A depressão está demais. Compulsão. Muita gente com compulsão de várias naturezas. As paranoias, até esquizofrenias, tá? Esquizofrenias nos idosos, o Alzheimer, o Parkinson. E essas doenças neurológicas degenerativas. E também nos jovens está acontecendo aquela síndrome do pensamento acelerado que se dá devido ao excesso de tela, excesso de afazeres, excesso de informação. Gente do céu, é muito sofrimento, é muito sofrimento. E outra, a angústia existencial tá pegando a gente, tá pegando a gente. A gente tem que se voltar para dentro e arrumar a bagunça que está dentro de nós.
a bagunça que está dentro de nós. Se é difícil fazer isso sozinho, busque ajuda. Busque ajuda especializada. A gente tem que pesquisar a nossa vida, como que foi a nossa infância, quais foram os traumas que a gente sofreu, como que foi a nossa educação, onde construímos lá, onde foi que a gente construiu crença limitante, onde deu gargalo, que até hoje é problema, alguma emoção que foi reprimida, né? Que vai até, inclusive, sair por meio de sintomas, gente. É isso, sabia? Alguma emoção não tornada consciente ou não trabalhada direito, ela vira um sintoma. Alguma emoção que foi ignorada, que foi jogada por debaixo do tapete, vai virar uma doença física, corpórea. Sério. E isso tem que ser procurado por nós, porque é a gente que tem que cuidar da gente. A gente que cuida da gente. Sabia disso, criatura? Precisamos amadurecer, precisamos superar os desafios. Que desafios? Desafios ambientais, desafios hereditários, desafios sociais, desafios familiares. Tudo é desafio, tudo traz sofrimento. Onde que vivemos, nos relacionamentos, as traições, as traições. Gente, eu escutei um vídeo foi ontem, inclusive, que eu escutei um vídeo do Haroldo Dutra, eu adoro ele. De vez em quando eu tenho oportunidade, eu coloco um vídeo dele para escutar. E enquanto eu vou escutando, eu vou fazendo alguma coisa, fazendo um almoço, arrumando uma cozinha, etc. Mas voltando, eu escutei um vídeo do Haroldo, e ele dizia assim nesse vídeo, eu não lembro o título poxa vida, mas ele falava assim, que pense na pessoa amada. Você ama muita gente? Então se prepara, porque em algum ponto, algum dia, essa pessoa vai te machucar. Essa pessoa vai te machucar por um momento de falha dela, um dia que ela não tá bem, ou por simples falta de cuidado, um dia que ela, sem querer, vai te machucar. Então a gente tem que desenvolver algo que é a resiliência e o perdão. A gente tem que perdoar. A gente tem que aprender a perdoar o outro, porque senão a gente vai ficar sozinho. Quando a gente não perdoa, ele até repete isso, né? Quem não perdoa as mínimas coisas do outro, claro, né, gente? Porque a gente não vai aceitar o que é inaceitável, isso é lógico. Eu estou falando das coisas mínimas, às vezes um olhar atravessado, uma fala mal colocada, uma má resposta, uma falta de atenção do outro em algo que a gente fez, uma falta de agradecimento, sei lá. Em algum momento a pessoa vai nos decepcionar, vai nos ferir, vai nos machucar. E a gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque estamos num mundo de expiação e provas e aqui todo mundo tem doença, todo mundo é doente. Em algum nível Já falei em outros vídeos, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é espírito puro. Todos nós estamos decantando morbidez e o corpo físico vai transmutando essa morbidez. A nossa consciência e o nosso amor é a melhor forma de transmutar, de eliminar essa morbidez que carregamos, viu? Tá. Dito isso, voltemos que eu já até me perdi. Onde que eu parei? Eu estava falando das decepções, né? Das traições, das traições, que é muito comum a gente ser traído em algum nível, que culmina com a traição sexual, mas tem vários tipos de traição, Até um simples falar mal e fofocar é uma traição, não é? Pois é. E a gente precisa aprender a enxergar o belo de tudo, enxergar o sentido de tudo, enxergar as coincidências que não são coincidências, não são. A gente tem que superar o nosso inconsciente, esse mar imenso, imenso, profundo, escuro, que tem de tudo um pouco. A gente não pode perder nunca o controle das nossas emoções. A gente tem que parar de reagir, agir no ímpeto, agir no impulso. E isso é muito o período que estamos passando, Áries, né? Esses eclipses no eixo de Áries promovem uma tendência que a gente tem de fazer isso. Por isso que é muito importante a gente possuir controle sobre o nosso emocional, ter a tal inteligência emocional. A gente precisa fazer esse esforço de silenciar o nosso fervor, aquele gosto de sangue na boca,
que quando o sangue vai nos olhos, já ouviu falar, a gente tem que aprender a frear isso. Mas também a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. A gente não pode postergar. Isso vira um problema sério depois. Isso pode gerar uma culpa. E culpa, gente, olha, eu vou falar para vocês, a culpa é um tipo de câncer psicológico, sabia? Porque a culpa não tem nenhuma utilidade, nenhuma. Ela só serve para nos paralisar. Agora, o arrependimento, sim. O arrependimento é útil, porque o arrependimento traz a educação. A gente aprende com o erro. E aí a gente vai em busca de reparar o erro. Por isso que é importante arrepender. Arrependei-vos, né? João Batista fala disso. A gente precisa também aprender a aceitar aquilo que nos acontece que não dependeu da nossa vontade. Alguma coisa é reação da nossa escolha. Aí a gente tem que aceitar a colheita. Não tem jeito. Agora, a gente tem que aceitar aquilo que chegou para nós, caiu na nossa cabeça. Um abacaxi que está no nosso colo. A gente tem que aprender a aceitar isso e a descascar esse abacaxi da melhor maneira possível. Né? Aceitar o que nos acontece é a gente sair da negação, porque a negação é uma sombra. E a gente tem que pensar, quando a gente aceita, a gente tem que pensar na solução e resolver aquilo, o quê? Aquilo que dá pra gente resolver. Porque tem a parte que não dá, essa você tem que aprender a entregar. Né? É aquela velha condição do bom senso, do discernimento que a gente precisa ter. Fazer o que dá para fazer. Né? E outra coisa também, a gente tem que aprender a colocar limite, Saturno, colocar limite nos outros. É muito importante colocar limite naquilo que chega para nós, nas tarefas que chegam para nós, porque é preferível a gente fazer pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita e que vai nos estressar. A gente precisa aprender a dizer não. Temos que aprender a dizer não sem machucar. Aí é dizer não sem ser ignorante. A gente tem que dizer não de um jeito tão maravilhoso que a outra pessoa fica feliz em aceitar o não. Será que você consegue? Ai, meu Deus, então vou voltar. Eu queria falar sobre o dinheiro, que é uma temática muito, muito, muito importante e séria que sempre chega nos consultórios. Tá todo mundo reclamando de falta de dinheiro. E quem tem dinheiro tá com medo de perder. Bom, gente, dinheiro não é tudo. A luta pelo dinheiro, a luta para pagar as contas, sofrer esses processos aí da limitação, do desemprego, e perder pessoas, perder saúde, perder dinheiro, cair em golpes, pagar multas, ser pego aí em situações legais que você tem que pagar um dinheirão também. Isso tudo dá um baque na pessoa. A pessoa fica baqueada. Eu entendo. Mas é aí que entra o discernimento e o entendimento do que é esse mundo, para que a gente está aqui, quem somos nós, qual é o projeto divino e o que a gente precisa aprender. Nós temos que ver sentido na nossa trajetória. A gente tem que ver sentido na nossa caminhada. A gente vai sofrer muita decepção, muita desilusão e muita pressão também. Tem trabalhos que eles trabalham ali com o pé na garganta da pessoa. Ela tem que cumprir meta. Ela tem que cumprir meta. Ela fica coitada. Nossa, é um estresse violento. É um estresse violento. E, além disso, também, a gente vê aí na política, eu nem gosto de entrar nisso não, porque ou energia difícil essa energia de política, né? Mas a gente vê aí a corrupção visível, os que estão no poder aí fazendo tanta coisa assim inacreditável. Você tem que entender que existe uma transição planetária. Você tem que entender que isso vai acabar. A gente tem que aprender a se adaptar à adversidade para a gente conseguir superar e prosseguir. A gente precisa renascer fortalecido naquela experiência, fazendo com que aquilo que nos aconteceu sirva para a nossa reestruturação, para o nosso crescimento pessoal, para a nossa evolução. Entende? É difícil. É difícil. Sentiremos, né? Sentiremos muito.
sentiremos muito, mas precisamos aprender a lidar com as emoções. Gente, para casa, para todo mundo. Ler o Sermão da Montanha de Jesus. O Sermão da Montanha resume tudo o que a gente precisa aprender, tá? Gandhi já falava isso. Gandhi falou isso, sabia? Pois é. A gente tem que aprender a não agredir os outros porque a gente foi agredido. Isso é algo que a gente faz no automático, no inconsciente. A gente precisa superar esses registros primitivos que a gente ainda carrega dentro de nós, de se comparar ao outro, de se sentir pequeno, de se sentir injustiçado, vítima da vida. Vítima da vida, sabe? A gente precisa aprender a sofrer bem. O bem sofrer está lá no Evangelho, vai estudar o Evangelho. A gente precisa entender o que aquela dor está querendo nos ensinar. A dor está querendo falar algo para a gente. Tem um livro que eu até recomendo, da Louise Hay, sobre essa questão aí do sintoma, a causa do sintoma, o padrão que gerou aquilo e a remissão. Como que você corrige isso? Muito interessante. Vale a pena. Cure seu corpo, lembrei. Cure seu corpo, lembrei. As pessoas ficam me falando assim, nossa, eu fico olhando no Instagram, todo mundo feliz, todo mundo com a vida realizada, profissionalmente, rico. Gente, não tem ninguém 100% feliz aqui, tá? Não tem, não tem. E a má notícia para quem tá 100% feliz agora é que esse mundo de expiação e provas, ele tem altos e baixos. Então você tá no alto, vai ter o baixo. Desculpa, mas é assim, tá? Aí eu respondo assim para as pessoas, né? Olha, a pessoa ter uma alta qualidade de vida, um alto padrão de vida, não significa que ela tenha uma boa relação amorosa e espiritual com a vida e com o que acontece com ela. Não significa. Ela pode estar adormecida. Né? E a pessoa desperta, ela aproveita o que tá bom, mas ela se prepara para o que tá ruim e para o que pode piorar. Ela se prepara. Se prepara o quê? Se prepara espiritualmente. Porque, eu já falei várias vezes, não devemos ter ilusão, devemos ter sonhos, mas ilusão não, tá? Quando a gente fala de qualidade de vida também, é algo assim, muito relativo, né? Porque o que tem qualidade de vida? A cidade ou o campo? Mas no campo a gente tem o ar puro do oxigênio. E na cidade a gente tem poluição, aquele cheiro de fumaça horrível. E a gente tem poluição visual também, né? Aqueles prédios, aquele tanto de carro, aquela fumaça que fica em cima da cidade. Isso é uma poluição visual. E no campo, nas montanhas, você vê o verde, você vê o céu, você vê as estrelas. Onde eu moro, a gente consegue ver muitas estrelas. O céu é borrado de estrelas. Quando eu vou na cidade, não dá pra ver estrela, não, gente. Não dá pra ver. Onde você mora, dá pra ver estrela? Me fala aí. A questão do barulho. Gente, barulho não é qualidade de vida, não. O que adianta a pessoa morar num lugar que tem aquela barulhada de ônibus, buzina, vizinho, fazendo barulho em cima, som. Nossa, eu não dou conta. Não dou conta de barulho. Diz que a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando velho e o barulho fica intolerável. Isso é a pura verdade, tá? Se você gosta de barulho, prepara porque você vai mudar. Prepara. Mames fala. Mames, nesse ponto eu tenho bola de cristal, tá? Nesse ponto eu tenho. Mas vamos falar aqui. O caminho da felicidade tem tudo a ver com simplicidade. Parabéns. Acertou. Quanto mais simples em tudo, quanto mais simplicidade, melhor. Esse momento da humanidade é especial. Momento de apocalipse. Você sabe o que é apocalipse? Apocalipse quer dizer nada mais, nada menos do que revelação. Revelação para mim é revelação de quem somos, para onde vamos, o que temos que fazer. Revelação do que estava escondido ou estava sendo visto de uma maneira equivocada. Revelação da sombra, para que a mesma se transforme, se torne luz, amor, né? Ai, gente, precisamos, com Saturno em peixes, tendo em vista a saúde mental, trabalhar o medo, tá? A angústia.
o vazio existencial. Saturno em Peixes vem favorecer todo tipo de terapia, todo tipo de autoconhecimento, todo tipo de estruturação íntima. E eu quero falar também que a gente consegue estabelecer uma relação boa conosco quando a gente começa a fazer o bem para o outro, quando a gente faz um engajamento com algum tipo de trabalho que promova um benefício para o outro, um benefício para a vida. Então, assim, a gente tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia, autoterapia, terapia com alguém e a terapia do amor, a terapia da caridade. Fazer algum trabalho voluntário, hein? Algum trabalho voluntário? Olha a ideia, mamãe está dando ideia. Desenvolver a nossa empatia é, com toda certeza, uma proposta linda, maravilhosa de Saturno em Peixes, porque Peixes é empatia, né? A gente tem que achar um caminho, construir uma ponte com o outro, de se colocar no lugar dele, de ter piedade, compaixão, tá? É difícil. Já falei, é difícil umas 5 vezes, né? Já falei, porque é difícil ter a dor. E em Peixes a gente sente muito essa dor. Porque a dor é uma ferramenta do mundo, gente. A dor é educativa. Já falei. Vamos entender essa senhora que vem educando a humanidade desde sempre, há tanto tempo, né? Vamos aprender a conviver com ela. Vamos entender a dor como sendo uma ferramenta importante para o nosso progresso. Vamos ter fé, confiança que a dor tem um propósito divino, que ela vai nos visitar, mas ela vai embora. Ela vai embora. Porque tudo na vida material passa. Chico Xavier conta que ele, vou resumir rapidamente, ele conta que ele recebeu uma frase numa comunicação que ele teve tão esperada de Nossa Senhora. E a frase é o seguinte, gente: tudo passa. A frase era isso: tudo passa. Agora, quando a gente desenvolve uma fé raciocinada, uma fé robusta, uma fé ardente, sentida, a gente fica calmo. A gente acalma. É sério. O nosso coração ligado, linkado com Deus, é um coração calmo, é um coração de paz. Isso porque Jesus nos disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Olha isso. E Saturno em Peixes traz essa proposta da gente ligar, construir um elo de ligação com Deus, né? Uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo. E aí, isso vai acalmar o nosso coração tão cansado, tão sofrido e tantas vezes doente, tá? Ai, gente, acho que basicamente era tudo isso. Depois eu vou lembrar de coisas, você já sabe, mas por agora fica aí essa reflexão para você fazer. Pense em tudo isso com carinho, tá bom? Um beijão da Mamis.